de número 20. Eu quero ler com a amada igreja o que está escrito no versículo de número 12, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12. Só quem já encontrou, diga amém. Está escrito assim: a Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força, perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Perceba a profundidade desta oração, desse clamor. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? O Senhor não vai nos defender, o Senhor não vai nos ajudar, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. O que essa oração revela? Eu estou fraco, eu não consigo, e não sabemos nós o que faremos. Quantas vezes você já tentou, e estava isso aqui para desistir? É verdade ou não é? Porém, mesmo fraco, mesmo sem saber o que fazer, os nossos olhos estão postos em Ti. Mesmo sem saber, mesmo sem força, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus, a terra e tudo que há. Eu vou ler mais uma vez e peço que você declare após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deixa isso mais pessoal, diga comigo: porém os meus olhos estão firmados no Senhor. Você acredita que através dessa palavra o Espírito Santo quer e vai falar comigo e com você aqui hoje? Então, se você pode, não para o homem, mas para Ele, desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas. Enquanto você aplaude, engrandeça o nome dEle. Senhor nosso Deus e Pai amado, Deus bendito, eterno e poderoso, não é o homem que essa pessoa aplaude, mas é o Senhor. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Toma o teu lugar de destaque nesta reunião, que o nosso eu diminua e o Senhor cresça e apareça neste lugar. Fale aos nossos ouvidos, ministre os nossos corações, envia a tua palavra com poder e revelação espiritual, e que a tua palavra, meu Deus, penetre este coração e prospere no propósito para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. Pode tomar o teu assento, pode tomar o seu lugar. Diante de um problema gigantesco, o reinado de Judá já não sabe mais o que fazer. Essa nação está diante de um verdadeiro beco sem saída espiritual. E essa história, ela chama a minha atenção, quando a gente entra aqui no versículo de número 1, se você puder acompanhe comigo aí, que começa dizendo assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Diga comigo: uma grande multidão. E essa frase, essa colocação aqui,
ela me deixa com uma pulga atrás da orelha, ela me faz pensar um pouco, porque normalmente, a palavra de Deus, ela toma o cuidado de trazer detalhes e dizer qual era o tamanho do exército inimigo. Normalmente quando Israel ou quando Judá é atacado, a palavra vai dizer, olha, e o exército inimigo era de 10 mil soldados, 50 mil soldados, 200 mil, 1 milhão, só que dessa vez a palavra vai simplesmente dizer que é uma grande multidão, o que me faz pensar que é um problema incalculável, que é um exército talvez nunca antes visto. Isso vai deixar o povo de Judá desesperado, de tal forma que imediatamente, versículo 3, preste atenção em cada detalhe, versículo 3, então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor. Na dificuldade as pessoas fazem isso, né? Na luta as pessoas fazem isso, estão com medo e começam a buscar a Deus. Inclusive ele apregoou um jejum em todo o reino de Judá. As pessoas estão orando, as pessoas estão reunidas, as pessoas estão jejuando, e mesmo assim, Deus não vai enviar nenhum sinal de vitória para esse povo. Mesmo assim, Deus não vai dar sinais, Deus não vai falar, Deus não vai agir, porque ainda falta uma coisa. O que me faz pensar aqui, que o seu jejum, ele pode ser inútil, se faltar esta coisa que eu vou te dizer aqui agora. Josafá, se você continuar lendo, ele vai fazer uma oração bonita, Vitor, ele vai usar palavras difíceis, mas falar palavras bonitas, não vão emocionar o coração de Deus, e não vão fazer Deus agir em teu favor, se estiver faltando o que eu vou te dizer aqui agora. Pastor, mas eles estão reunidos, mas mesmo reunidos ainda falta algo. Falta o que, pastor? Se humilhar diante de Deus, falta reconhecer quem eles são. Tem gente que acha que pode colocar Deus na parede. Tem gente que chega a orar e dizer, Deus, se eu tenho crédito contigo, que crédito que o pecador pode ter com ele? Que crédito que a criatura pode ter com o Senhor de toda a terra? Amado, se nós calcularmos todas as obras que nós fazemos para o reino de Deus, comparado ao sacrifício que Cristo fez em nosso favor naquela cruz do Calvário, nós sempre seremos devedores. É verdade ou não é? Sabe o que faltava para Josafá e para aquele povo? Trabalhar com a sua realidade. Por isso no versículo 12, agora ele rasga o seu coração e ele é sincero. Eu vou ler de novo onde nós começamos. Deus nosso, porventura não os julgarás? Ele começa interrogando a Deus, mas em seguida ele faz uma declaração de quem ele é, de como ele está, de como o povo se encontra. E ele diz, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Em outras palavras, ele está reconhecendo que ele é fraco, e não sabemos nós o que faremos. Eu não tenho saída, não é mais pela força do meu braço, não é pela minha inteligência, não é pela minha capacidade, Senhor, pela minha força, pelo exército que eu montei, pelos soldados que eu treinei, nós não vamos conseguir vencer isso aqui. Por isso os nossos olhos estão em Ti. Nos dê uma resposta, nos ajude, envia o Teu sinal. E amado, antes que você ache que eu estou ficando doido, eu quero tentar justificar isso. Jesus falou que havia 2 homens orando, 2 pessoas subiram no monte para orar, e um orava
levantando a sua cabeça, olhando para o céu e dizendo: Senhor, graças eu te dou porque eu sou perfeito, porque eu sou um dizimista fiel. E esse homem era fariseu, e a Bíblia diz que o fariseu, ele devolvia o dízimo até das hortaliças, até dos temperos, até das pequenas coisas, eles eram fiéis. O fariseu, ele jejuava 2 vezes na semana. Tem gente aqui que às vezes jejua quando lembra, só no domingo. É verdade ou não é? Isso quando lembra. O fariseu, ele lia a palavra, ele entendia da lei, ele entendia dos salmos, ele compreendia o livro dos profetas. Ele era erudito, ele era conhecedor. Mas enquanto ele orava, ele dizia: graças eu te dou porque eu sou perfeito, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu jejuo, eu oro, eu sou fiel, e não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. E o publicano não tinha forças nem mesmo para levantar a cabeça, e de cabeça baixa ele orava dizendo: Senhor, eu te peço perdão pelos meus erros, eu sou falho, eu não sou perfeito igual esse fariseu, eu não conheço a palavra igual esse fariseu, eu não jejuo igual esse fariseu, eu não sou fiel igual a ele, mas eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, eu estou aqui pedindo pela tua ajuda, eu estou aqui pedindo pelo teu perdão. E Jesus, ao terminar essa parábola, ele pergunta: qual dos dois desceu justificado? Sabe o que Salomão escreveu no livro de Provérbios? Que a soberba, ela precede a ruína, mas que a humildade antecede a honra. E aí eu fui olhar no dicionário o que quer dizer a palavra humildade. É claro que o dicionário vai trazer vários significados, mas um dos significados que eu achei mais interessante, eu inclusive anotei aqui para falar para você. Humildade, segundo o dicionário da língua portuguesa, quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Vou ler de novo. Humildade quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Diga isso comigo: eu preciso ter consciência das minhas limitações. Com força, diga: eu preciso ter consciência da minha realidade. Quer ver uma história que eu acredito que você conheça? Abre comigo em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Versículo 11. Juízes 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Amado, qual é o lugar ideal para se malhar o lagar? Para se malhar o trigo, perdão. Qual é o lugar ideal para se malhar o trigo? É na eira. Mas qual é a realidade de Gideão? O lagar, um buraco. O lugar ideal é no campo aberto, mas por causa dos inimigos ele está no buraco. Mas mesmo no buraco, ele está trabalhando com a sua realidade. E amado, eu não vejo Gideão orando, escuta isso,
Eu não vejo Gideão abrindo um propósito de jejum. Eu não estou pregando contra o jejum e contra a oração. Amém, amados? Mas eu quero aqui dizer uma coisa, que não adianta falar palavras bonitas e não reconhecer a sua realidade. Não adianta usar palavras bonitas e não reconhecer quem você é. O que Gideão foi diante de Deus, sabe o que ele foi? Verdadeiro. O anjo do Senhor chega para ele e diz: você é um varão valoroso. E ele diz: eu sou nada. Porque se eu fosse um varão valoroso, eu não seria o menor da família mais pobre. O Senhor é contigo, é nada. Se Deus fosse comigo, eu não estaria passando pela luta que eu estou passando. Vem cá, amado. Gideão parece ser um homem de fé? Parece? Me ajuda aí, prega comigo. Ele está parecendo ser um homem de fé? Você chega na igreja, o pastor prega e diz assim: vai dar tudo certo. Aí você diz assim: amém. Parece que é de fé. Agora você balança a cabeça e diz: até parece que vai dar tudo certo, só Deus sabe o que eu estou passando. Parece ser uma pessoa de fé? Não, mas está sendo uma pessoa verdadeira. Às vezes a gente quer orar bonito. Eu fico imaginando Deus na sua glória, e a gente orando aqui dizendo: soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e do universo. E Deus falando: fala logo, desembucha, o que você quer? Rasga o seu coração, confessa logo o que você quer, pede logo, para de ficar enrolando, que às vezes a gente enrola muito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai trabalhar na sua realidade para operar o ideal dele na tua vida. Amado, se eu perguntar se está tudo bem, talvez profeticamente você me responda: vai tudo bem, pastor. Eu entendo, você está até profetizando, declarando, vai tudo bem. Mas diante de Deus se rasga, diante de Deus se humilha, diante de Deus não finja que está tudo bem quando não está tudo bem, porque Deus vai operar na sua sinceridade. Amado, Deus abomina o pecado, mas Ele também rejeita a hipocrisia. Diga isso comigo: Deus rejeita a hipocrisia. Então, diante de Deus você tem que declarar quem você é. Diante de Deus você tem que dizer como você está. Se não está bem, tem que chegar para Ele e dizer: Deus, eu não estou bem não, mas mesmo assim eu estou aqui de joelhos. Deus, eu não estou bem não, mas mesmo assim eu estou lendo aqui a palavra. Deus, eu tive uma semana difícil, mas mesmo assim, olha eu aqui na tua casa. Ou vem cá, você só vai trabalhar quando você quer? Você acorda animadão e diz assim: hoje eu acordei com uma vontade de lavar roupa. É assim? Teve alguém que até me repreendeu. Hoje eu acordei com uma vontade de pegar a Cândida e lavar o banheiro. É assim que você acorda? Mas tem que lavar, não tem? Tem que trabalhar, não tem? Tem dia, amado, que você não vai querer orar, mas chega diante de Deus e diz para Ele: Deus, eu estou cansado, mas eu estou orando. Deus, eu não estou entendendo, mas eu estou estudando a Tua palavra. Deus, eu estou cansado, mas eu estou indo até a Tua casa só para Te adorar, mesmo sem forças. E aí Deus vai pegar a sua realidade e vai trabalhar no ideal que Ele tem para a tua vida. Quando a gente lê o livro de Jó, é um livro de perguntas sem respostas. Os primeiros capítulos é lindo, é uma poesia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois ele começa a ficar cheio de perguntas. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? E chega uma hora que o próprio Deus chega para o Jó e diz: Jó, vem cá, cinge os teus lombos e se comporta como um homem, porque agora eu vou falar com você e você vai me responder se você puder. Quer ver? Abre comigo, Jó capítulo 38.
Jó capítulo 38. Glória a Deus. Versículo 1. Jó 38. Verso 1. Depois disso, depois de tanto questionar, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, versículo 2: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Você fala tanto já e não entende de nada, né? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente hoje? E dissesse, vai lá, aperta o cinto aí, que agora sou eu que vou te interrogar. Você fica tanto me atazanando com as suas perguntas, agora sou eu que vou perguntar para você. Me responde se você puder. Aí Deus pergunta para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tu tens inteligência. E aí, Jó, o que você vai responder agora? Quando eu criava a terra, onde é que você estava? Você não sabe de tudo? Você não quer saber de tudo? Quem lhe pôs as medidas se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? As medidas são perfeitas. Quem foi que fez tudo isso perfeito, Jó? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem foi que fez isso, Jó? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ô Jó, me responde, como é que a gente coloca limite para o mar? Como é que a gente coloca água no mar e diz, ó, você só vai até aqui e daqui para frente você não passa? Como é que se faz isso, Jó? E Deus continua fazendo uma série de perguntas para o Jó. Nessa hora eu imagino o Jó igual um avestruz. Se ele pudesse, ele cavava um buraco e se escondia. É verdade ou não é, pastor Nélio? Depois de tantas perguntas, aí Jó diz, posso falar uma coisa? Posso dizer só uma coisinha agora? Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendi. O que Jó está reconhecendo? Senhor, me desculpe, eu fui tolo. Senhor, me perdoa, eu falei de coisas que eu não compreendia, eu questionei coisas que são maravilhosíssimas, pois o Senhor está no controle de tudo, e eu não entendia isso. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e se o Senhor puder, o Senhor me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele sente vergonha. Amado, você sabe tudo que Jó passou, tudo que Jó perdeu, mas ele sente vergonha de ter questionado a Deus. Ele sente vergonha, ele diz, Senhor, olha, eu perdi tudo, mas agora eu me abomino, porque agora, antes eu te conhecer de ouvir falar, mas agora para onde eu olho, eu vejo o teu agir. Eu vejo o Senhor quando eu olho para o mar, eu vejo o Senhor quando eu olho a natureza, eu vejo o Senhor quando eu vejo os animais no campo. Ele não está vendo a face de Deus, mas onde ele olha, ele está vendo agora o agir de Deus. E por isso eu me abomino, porque o Senhor sempre esteve ao meu redor, o Senhor sempre esteve cuidando de tudo, e eu não reconhecia. Oh Senhor, me perdoa, me ensina.
E amado, ele sente tanta vergonha que agora ele vai orar pelos seus amigos. Enquanto ele ora, a restituição acontece. Mas o milagre só começa a acontecer na vida de Jó quando ele reconhece quem ele é. Você está compreendendo isso? Quando ele rasga o seu coração e se humilha diante da presença de Deus. A palavra fala de um homem chamado Asaf. Diga comigo, Asaf. E esse Asaf é aquela pessoa que olha para a vida dos outros e sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a dele. E ele começa a questionar a Deus, dizendo: poxa, Senhor, eu faço a obra, eu canto, eu ministro louvor, quando eu abro a minha boca, a Shekinah aparece, pessoas sentem a tua presença de tal forma que não conseguem ficar de pé, mas por que os outros prosperem ou não? Ele começa a questionar Deus. Ele começa a dizer: poxa, por que a minha vida não vai para frente? Por que eu não mereço? Eu não sou digno? Por que comigo as coisas não dão certo? Até que ele entra na casa de Deus mais uma vez. E a presença de Deus faz com que ele sinta a mesma coisa que Jó sentiu. Sabe o que? Vergonha. Abre comigo Salmos 73. Versículo 21. Salmos 73, verso 21. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Você conhece alguém que tem um coração meio azedo? Versículo 22. Assim, me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Ele não está falando do coração dos outros, ele está dizendo: o meu coração estava azedo. É fácil a gente olhar para a vida dos outros e acusar e condenar e julgar os outros, é verdade ou não é? Mas ele está olhando para o espelho e está dizendo: o meu coração estava azedo. Quando eu olhava para a vida dos outros, era eu que estava ficando amargo, porque eu também não reconheci o teu agir sobre a minha vida. Senhor, eu estava agindo como um animal. Quantos de nós talvez num passado agimos também como um animal? Agimos também de uma forma totalmente irracional. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é paciente, é longânimo, e foi dando chances para Asaf, até que Asaf reconheceu, versículo 25: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Meu coração estava azedo, eu era um animal bruto, mas agora o meu maior desejo é a tua presença. O meu maior prazer, seja no céu ou na terra, é estar contigo. E amado, é isso que o Evangelho vai fazer comigo e com você. O Evangelho nos confronta. Ele nos confronta. Quando Isaías, não leva a mal o que eu vou dizer, mas quando Isaías ele esteve diante da presença de Deus, qual foi a declaração de Isaías? Ai de mim, porque eu também tenho um coração azedo. Ai de mim, porque eu também sou um animal. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. Só que Deus, com a sua misericórdia, tocou nos lábios de Isaías e o purificou, o transformou de tal maneira que agora o Senhor está falando da missão que precisa ser feita, e Isaías está dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida conforme a tua vontade. Amado, não leva a mal o que eu vou dizer, mas o Evangelho vai te ofender algumas vezes. O Evangelho vai ofender a tua razão, para poder transformar o teu coração. Eu gostei dessa frase, anota para mim escrever depois. O Evangelho vai afrontar a tua razão, para transformar o teu coração. Quer ver? Abre comigo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, abre lá.
Versículo 8. Depois da primeira pesca maravilhosa, Pedro e outros pescadores ficaram a noite inteira tentando pegar algo e não conseguiram pegar nada. Jesus aparece na praia, usa o barco para pregar o evangelho em um horário impróprio. Ele manda Pedro lançar a rede mais uma vez. Pedro fala a realidade: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, não pegamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou tentar de novo. Ele reconhece a realidade, e Deus trabalha na sua realidade para operar aquilo que é o seu ideal. Quando Pedro puxa a rede, oh glória, uma pesca extraordinária acontece. E Pedro fica ofendido, a razão de Pedro se ofende. Sabe por quê? Versículo 8: e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que Pedro está fazendo, igreja? Reconhecendo a sua realidade. Se afasta de mim, eu sou falho e não sou digno de estar diante de ti. Mas Jesus não o lança fora, pelo contrário, Jesus transforma o seu coração e diz: Pedro, a partir de hoje você não é mais um pescador comum, a partir de agora você se torna um pescador de homens. Eu estou tentando dizer desde o início dessa mensagem: se rasga, se humilha diante de Deus, porque Ele vai pegar a sua realidade e vai transformar no ideal que Ele tem na sua vida. E o ideal dele é bom, é perfeito. Você foi eleito, você tem um chamado. Podem dizer que você não é capaz, e talvez hoje você não seja capaz mesmo, mas aquele que te chamou garante, aquele que te chamou te fortalece, aquele que te elegeu te capacita. Se Ele é contigo, meu irmão, sai da frente, Satanás, porque Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Oh glória! Qual é o tamanho do problema que Josafá está enfrentando? Incalculável. É uma multidão nunca antes vista. Mas quer saber de uma coisa? O nosso Deus, em Apocalipse está escrito: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Diante dele toda autoridade tem que cair por terra. No Getsemane, quando Jesus disse: sou eu, todos aqueles que vieram para prendê-lo caíram por terra. Quando João em Apocalipse se encontra com Jesus, ele se lança por terra. Quando Josafá reconheceu: Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso caso, porque a gente está fraco. O Senhor não vai julgar o nosso caso, porque a gente não sabe mais o que fazer. Nós estamos perdidos. Não foram as orações bonitas que chamaram a atenção de Deus, não foi o jejum, não foi a campanha, não foi a congregação, mas foi o rasgar o coração. Você consegue compreender isso? Foi o se humilhar, foi o dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Não é pela minha estratégia, não é pela força do meu exército, não é pelo treinamento que nós fizemos. Os nossos olhos estão em Ti. É só o Senhor que pode nos ajudar. E amado, quando você chega nesse limite e reconhece, é nessa hora que Deus, eu imagino Deus olhando para Josafá e dizendo: eu estava esperando só você reconhecer quem você é. Eu estava esperando só você se humilhar, agora eu vou agir. Volta comigo lá para a gente encerrar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 20. O versículo 12 a gente já leu, então vamos direto para o verso 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Está todo mundo esperando a resposta de Deus. Quem está esperando a resposta de Deus aí? Que essa palavra seja uma resposta no seu coração. Então enquanto eles esperavam, o que está escrito aí no versículo 14? Então veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação. Quando você reconhece a sua fraqueza, Deus envia a sua presença. Quando você reconhece a sua limitação, Deus envia o seu Espírito. Quando você reconhece que você não é capaz, Deus te fortalece e te capacita através do seu Espírito Santo. O Espírito vem sobre a congregação e eu quero acreditar que o Espírito do Senhor já está aqui para te fortalecer. Eu quero acreditar que a presença de Deus já está aqui para te animar, para levantar o teu ânimo, para tirar esse peso dos teus ombros e para te capacitar nesta noite. Aleluia! O Espírito Santo vem sobre um homem chamado Jaziel. Aleluia! Versículo 15. E Jaziel disse, estou no verso 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O exército que se levanta é grande, é numeroso, é mais forte, é mais capaz do que você, mas não tenha medo, Josafá, porque Deus vai lutar a tua guerra. Não se apavore. Versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã, toma posse disso, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E sabe qual é a estratégia de guerra? Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Sabe qual vai ser a estratégia? No outro dia o exército está preparado para a batalha. Estão lá com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus escudos, com as suas armaduras. E o profeta vai dizer: olha, creiam no Senhor vosso Deus, vocês estarão seguros. Creiam nos profetas e vocês vão prosperar. A estratégia dessa batalha é diferente, mas vocês precisam acreditar. O povo que está armado dá um passo para trás, e os adoradores um passo à frente. Porque vocês não vão vencer essa batalha na força do braço. Não vai ser com espada, não vai ser com lança, não vai ser com escudo, não vai ser com armadura de homens. Mas vocês vão vencer essa peleja adorando. E o louvor era mais ou menos assim: o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Você pode dizer isso comigo? Declare com força e fé, diga: o Senhor é bom, e a sua bondade não tem fim. Enquanto eles diziam isso, o exército inimigo ia ficando igual barata tonta. Enquanto eles declaravam isso, o inimigo ia fugindo e o povo de Deus ia recebendo a vitória. Mas por que primeiro, antes de louvar, eles precisam reconhecer quem eles eram? Porque às vezes, enquanto você ora, enquanto você louva, o inimigo tenta soprar no seu ouvido e dizer que você não é digno, e dizer que você não pode vencer. Enquanto você louva, às vezes o inimigo quer falar palavras para te desanimar, trazendo à sua lembrança o teu passado pecaminoso, trazendo ao seu coração os erros que você cometeu, o peso, a condenação. Mas quando você confessa a sua realidade diante de Deus, o inimigo pode soprar nos seus ouvidos o peso da condenação, mas você vai responder para o inimigo a partir de agora: eu sei da minha realidade, e a minha realidade eu já falei para Deus. Eu sei da minha fraqueza, e eu já falei com Deus da minha fraqueza. Eu sei da minha limitação, e eu já falei com Deus sobre a minha limitação. E sabe de uma coisa? O Senhor é bom,
e a sua bondade, a sua misericórdia não tem fim. Antes de terminar, eu quero ler para você o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que quer dizer a palavra humildade mesmo? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Em outras palavras, quando você se humilha, você se coloca na sua posição. Mas aí Deus te pega da sua posição de fraco e te coloca na posição em Deus. Porque sozinho você é fraco, mas com Deus você é forte. Sozinho você é um derrotado, mas com Cristo você é mais do que vencedor. Sozinho você nada consegue, mas com Deus tudo se torna possível aquele que crê. Então se humilha, se coloca na sua posição diante de Deus, que Deus vai te pegar dessa posição de barro e vai te colocar na posição de vaso de honra. Oh glória! Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Fala tudo com ele, se rasga, se humilha diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não é o único que passa luta, você não é o único que passa por provas. Versículo 10, toma posse disso. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Quem aqui foi chamado por Ele? E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. As suas lutas são temporais, as suas lutas são passageiras, mas diante da luta, se coloca na sua posição, reconheça quem você é, que Deus vai colocar você na posição que Ele tem preparado para a tua vida. Se coloque em pé por gentileza, em nome de Jesus. Qual era a realidade de Gideão? Fraco. Olha a realidade de Gideão: o lagar, o buraco. Mas ele trabalhou na sua realidade, e Deus fez com que um homem que se sentia incapaz vencesse um exército incalculável. Qual era a realidade de Josafá? Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para ti, me dá um sinal, me dá uma resposta. E quando ele reconheceu que ele já não sabia mais o que fazer, Deus soprou o Espírito Santo e lhe deu uma saída. Eu quero acreditar que é isso que Deus vai fazer hoje aqui. Feche os teus olhos se você pode, em nome de Jesus. O encontro com Pedro fez com que o encontro que Pedro teve com Jesus fez com que Pedro se sentisse um pecador indigno de estar na presença dele. Mas o Senhor transformou ele. Demorou um pouco, Pedro ainda precisou passar por um processo, mas Deus o transformou em um grande pescador de almas. Eu tenho certeza que a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Feche os teus olhos, ore comigo dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor liberou ao meu coração. Eu reconheço, Pai, as minhas falhas, limitações, as minhas fraquezas, mas mesmo diante de todas as minhas fraquezas, eu também declaro que os meus olhos estão firmados no Senhor, e eu estou à espera da Tua palavra, à espera do Teu Espírito, à espera
da tua promessa sobre a minha vida, e eu não vou duvidar do teu agir, pois o Senhor é fiel. Eu reconheço a minha realidade, mas mais do que isso, eu reconheço o teu poder e a tua grandeza, e eu sei que nenhum pensamento do Senhor pode ser impedido, e os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida são de paz e não de mal. Me fortalece, me anima, me capacita, confirma a tua obra em minha vida, sopra sobre mim o teu Espírito, acende em mim a chama com teu fogo santo, me purifica, me batiza, me renova, pois agora eu te dou total liberdade. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, pois eu te dou liberdade agora, em nome de Jesus. Com as tuas palavras fala com Deus, meu amigo. Com as tuas palavras fala com Deus, minha amiga. Não fica preso na oração do pastor, não fica preso na oração do homem.